Olá pessoal, um abraço a todos vocês aí. O livro de Ezequiel 37 nos traz uma informação muito precisa dos acontecimentos dos dias de hoje que estava para acontecer. Eu já fiz um vídeo uma vez falando sobre o livro de Ezequiel, vou fazer outro novamente, porque na medida que você vai lendo, você vai começando a atualizar as coisas do Criador dentro da sua mente, e o próprio Criador quem nos mostra tudo aquilo que às vezes nós passamos despercebido ali, falamos de uma certa forma, mas aquilo é de uma outra forma, né? Aponta para uma outra coisa. Ezequiel 37, ele mostra exatamente o que está acontecendo agora, onde o povo está acordando. E fui levado a um vale de ossos secos, e ali havia, sabe, inumeráveis quantidades de ossos secos. Ele fala de coisas ali de milhões e milhões e milhões de ossos secos. E que o Criador ordena a ele que ele profetize sobre aqueles ossos secos. E que depois que ele profetiza, que veio ali tendões, veio carne, veio sangue, veio tudo sobre a pele. Depois manda que ele profetize sobre aqueles ossos secos o Espírito vivente. E aquela nação renasce e se transforma num poderoso exército. Então você vê que o que Ezequiel 37 está querendo dizer é que os povos, principalmente os que se encontram na América Latina, Jerusalém, Samaria, eles estão mortos, estão vivendo como mortos. E todo esse espírito que você vê hoje atuando nos templos de pedra, sendo pregado, falado, louvado, esse fôlego de vida que essas pessoas, sabe, elas utilizam para falar desse Deus morte, elas também estão como mortos. Muito forte isso. Toda a terra, no seu hipnotismo, na sua escravidão mental, vivem como mortos, estão como mortos, porque elas servem a própria morte, que é o Deus que está sendo pregado nos templos de pedra. Vocês entenderam isso? Então o Deus que está sendo pregado nos templos de pedra é o Deus morte. Então os seus seguidores também estão como mortos, como zumbi. E isso é muito forte você saber disso. É por isso que Yahweh manda profetiza o Espírito sobre esse povo. O Espírito de quem? O Espírito de vida. E naquele povo então o Espírito de vida. O Espírito do próprio Criador Yahweh, que é o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito forte isso aí. E também isso nos arremete a nos lembrar e a olhar para os apóstolos de Adão, de Atos 29. As novidades da promessa serão faladas novamente de Jerusalém. Quando os olhos do povo se abrirem, a glória da herança voltará a brilhar novamente. Que glória da herança? A glória do nome do Criador. Glória é isso. A originalidade das pessoas, de onde elas veem, pretos e brancos. O nome sendo falado novamente. Então isso tudo é muito forte você saber e você estar conectado, vamos dizer assim, com essas verdades. E esse vale de ossos secos está falando da América Latina e de todos os lugares para onde foram levados as tribos de Axorô e os povos branco e igreja dizimado na Inquisição. O vale de ossos secos que ele vê está falando da onde estava, principalmente, o tabernáculo, aonde se invocava o nome do Criador, aonde as festas eram feitas. O que é vale? Vale são planícies entre montanhas muito altas, e aonde se encontra a América Latina, Brasil e as suas irmãs, a irmã Samaria, hoje chamada de América Central e América do Sul, ou vice-versa, entre vales, entre montanhas, um vale imenso entre montanhas, aonde as pessoas que estão vivas estão como mortas. E o livro de Apocalipse diz isso aí. Vocês têm nome do que vive, mas estão mortos. As pessoas estão mortas porque elas servem a própria morte. A que recebeu uma ferida, a chaga mortal, e reviveu. Reviveu como? Reviveu através da morte de Abel. O seu poder entra na humanidade, então ela começa a exercer o seu poder.
a exercer o seu poder. E você vê que o livro de Apocalipse deixa bem claro, né, falando sobre isso. Ela tinha um nome de blasfêmia, né? Tinha vários nomes de blasfêmia. Que nome de blasfêmia são esses? São os nomes que são usados nos tempos de pedra. Jesus, Cristo, Messias, Senhor, Deus, Javé, Yavé, Jeová. Todos esses nomes são nomes de blasfêmia. Maria, Aparecida, Fátima, Guadalupe, Nazaré, pelos católicos e pelos irmãos evangélicos. Buda, Maomé, todos esses nomes são usados, saem das entranhas do catolicismo romano, reformista, protestante, evangélico. E você vê que ele tem tantos nomes de blasfêmia, mas ele existe. Por que ele revive novamente? Através de um nome e de uma imagem. O Jesus Cristo tem uma imagem, e não é essa imagem que está no abismo, mas ele passa a ter uma imagem de um homem, loiro, de cabelo, de olhozinhos azuis, barbinha bem feita, e vários nomes. Ele fala isso para Yahushua no deserto, né? Nomes ele tem vários, porque ele precisa desses nomes para ele sobreviver. Em cada religião ele tem um nome. O outro é mesmo dentro da própria religião católica ou evangélica. Ele também tem vários nomes. É por isso que está lá o Jeová, ou o Javé, ou o Hashem do judaizado, o Yeshua, o Yehushua. Mas nunca é Yahweh, porque esse nome é muito odiado. Então você vê que as pessoas que estão hoje na Terra, elas estão como zumbis, mostrado naquele filme lá do Resident Evil, né? Onde as pessoas estão como zumbis, né? Elas olham para a escuridão, aquela luz sai correndo. Pessoal, olha como a humanidade vive hoje. Vive como zumbis, seguindo homens, né? Aplaudindo homens, a cantores, a jogadores de futebol, a políticos, né? A padres, a pastores. A humanidade, ela vive como se elas estivessem mortas, estão todos mortos. O livro de Ezequiel confirma isso aí. Um vale de osso seco. Poderão reviver esses mortos? Profetiza sobre esses mortos. Profetizar sobre esses mortos é falar novamente o nome de Yahushua. E quando o nome de Yahushua é falado, nas planícies, no vale, entre as montanhas de Jerusalém, nos montes de Arshalaim, muitas pessoas estão acordando. É por isso que Yahushua fala, poderá nascer uma nação num só dia. Muito forte isso aí. E o próprio Yahushua confirma isso aí. Dias virão em que os mortos ouvirão a minha voz, e todos aqueles que habitam no sepulcro reviverão novamente. Quando você fala para uma pessoa essas verdades, elas reagem de uma maneira, sabe, forte, contrária daquilo que você está falando. Por que ela reage assim? Porque ela serve ao Deus da morte. Há caminhos que o olho do homem parece ser bom, mas o final dele leva para a morte. O que é que Yahushua está querendo dizer sobre isso? Aquilo que você está adorando, aquilo que você está enfocando, aquilo que você está fazendo oração, louvando, achando que é vida, é a morte. É a morte. Que tem muitos nomes de blasfêmia. E ela abriu a sua boca e blasfemou do nome do Altíssimo. E do seu tabernáculo, e de todos que habitam no céu. Porque quando você fala que Jesus Cristo, Ele é o Pai, ou Javé, ou Yavé, é o próprio Espírito da morte que está falando isso, que está blasfemando do nome do Criador através de você, que é o tabernáculo verdadeiro. Você que é a tenda verdadeira, o templo verdadeiro, aonde habita quem? Ou o Espírito de Yahweh, ou o Espírito da morte, ou a vida, ou a morte. A morte também precisa de um corpo para ela sobreviver. Ela precisa do seu corpo para ela sobreviver, para ela implantar o seu reinado que foi implantado por todo mundo. É por isso que o mal se espalha por todo o planeta. Através da sua fala, através do seu louvor, através da sua comunicação,
de fazer com que esse nome Jesus se propagasse e fosse conhecido por todo mundo. Você está entendendo agora? O quão difícil é você arrancar da mente de um evangélico, de um católico, de um hindu, de um islâmico, de um macumbeiro, seja ele de qualquer terreiro que seja. Embora todos eles adoram o mesmo Deus, nós sabemos disso. De que aquilo que ele está adorando é mentira, é a morte. Ele não vai acreditar. E você vê que todos adoram o mesmo Deus, o mesmo Jesus adorado na igreja evangélica, Assembleia, Universal, Mundial, da Graça, Batista. É o mesmo também que é invocado dentro dos terreiros. É o mesmo que está nas encruzilhadas, que está nas praias, nos sacrifícios de magia negra. A cruz é a mesma. O tabernáculo de Moloque é a estrela de Refã falada por Estevão. E isso é muito forte. Isso é muito forte. É a mesma estrela que está no dinheiro, que está, sabe, na política, que está no Congresso, no Parlamento. É a mesma estrela que está dentro da igreja. Aquilo que eles chamam de igreja, que é templo de pedra. Que também é a mesma cruz. É a mesma cruz. Então você vê que toda a terra, principalmente os filhos da promessa, pretos e brancos, se transforma nessa grande multidão de ossos secos. A gente vai trabalhando e atualizando as coisas do nosso Salvador e Criador, Yahushua. Poderão falar esses ossos? Poderão reviver esses ossos? Tu sabe, profetiza sobre esses ossos, profetiza o Espírito de vida. Que Espírito de vida é esse? O mesmo Espírito soprado no nosso pai Adão, ali no jardim, a saber, aqui mesmo no Brasil. O jardim regado pelos rios que saem dos Andes, chamado de Éden. Rua Laga, Orinoco, vários nomes são colocados nesses rios, mas sabemos que esse rio é o mesmo rio que sai dali e rega toda a Amazônia, que era todo o Brasil. O pessoal acorda para a vida. E Brasil era tudo isso que você está vendo aí. E esse nome Brasil também está blasfemado. As terras de Axuru, as terras de Raxolaim, né? De Canaã, também é uma blasfêmia nesse nome Canaã. Mas temos que trabalhar com esses nomes para que você entenda, você que é novo no canal. Então você vê que tudo isso falado está sendo mostrado tanto no livro de Ezequiel, como também nos apócrifos de Atos 29. A glória da herança voltará a brilhar novamente, e o nome será falado, e os olhos do povo vão se abrir. Por que vão se abrir? Porque eles vão acordar da morte. Eles vão reviver novamente. Para as pessoas que dizem aí que Atos 29, apócrifo, é uma grande mentira, uma grande ilusão. E o próprio Yahushua confirma isso aí. Dias virão em que os mortos ouvirão a voz, e aqueles que ouvir sairão do sepulcro. Que sepulcros são esses? O sepulcro mental da morte. A humanidade vive um grande hipnotismo. Quando você fala para ela que tudo que está nos templos de pedra é feito com mentira, com engano, elas não acreditam. Elas não acreditam. E muitos estão acreditando, mas dias virão que eles vão acreditar. Que dia que eles vão acreditar? Na grande tribulação. Quando vier a grande tribulação, que esse planeta foi invadido por, sabe, por seres horríveis, horripilantes, vindo do abismo. Vindo do abismo. Eu já falei, sabe, várias vezes sobre isso, né? Aquela besta que recebe aquela chaga mortal ali, o seu corpo é morto, por isso que ele fede, né? O inferno é um corpo morto de Satanás, ou vice-versa, da morte. Ou a morte é um corpo morto do inferno. Vice-versa. Você vê que os dois estão sempre atrelados, né? Aonde um vai, outro vai. O cavalo amarelo, quem montava tinha por nome morte, o inferno acompanhava. E a morte deu seus mortos, né? Aonde um está, o outro também está. É por isso que a morte dá seu poder para o inferno. Quem é o inferno? O próprio Jesus, que está nos tempos de pedra. Inferno é um ser, pessoal, nunca é um lugar. Como o seu pastor, falso, padre, pais aí, reverendo, apóstolo, mentiroso, te ensinaram. Então você precisa acordar para essa vida, você precisa, sabe, acordar agora. Tudo isso é uma mentira que eles te ensinaram a você. O inferno é um ser, a morte também é um ser. E o abismo é a sua morada. O que é abismo? É o próprio terror, lugar de escuridão total, de breu total. Não essa escuridão que você vê aí, sabe, nas florestas, ou escuridão de
de uma noite sem lua. Não, uma escuridão horrível mesmo, né? Aonde é a sua morada, preparada para ele, os seus anjos, não para você. É por isso que Apocalipse diz que é uma multidão muito grande que veio da tribulação, que estava ali diante do trono, clamando. Mas a maioria não se renderam para dar glória a Yahweh. Por que não deram glória, mesmo com todo sofrimento e tormenta? Porque eles estão chamando por Jesus. E quem é o Jesus? A mesma morte. A mesma morte, o mesmo inferno, né? Hoje representado por um homem e um nome, ou vários nomes, mas o mais conhecido é o Jesus Cristo. Os nomes de blasfêmia que ele tem, e um rosto, né? Mas sabemos que ele é um dragão, que ele é uma serpente muito feia. 10 cabeças, 7 chifres, me parece. E Hollywood conta essa história com brincadeira quando mostra, principalmente a Disney, seus desenhos aí, aqueles dragões com várias cabeças. E uma dessas cabeças tinha uma chaga mortal e foi curada. Curada por quê? Curada quando ele ressurgir, ele consegue ressurgir e faz com que Caim mata Abel, ele consegue ali ganhar um fôlego vamos dizer assim, de um tempo de vida, que ele não é a própria vida, só para você entender. O poder da morte passa para ele, para esse próprio Jesus, que é o inferno, e ele começa então a propagar o seu nome por toda parte. Primeiro invade aqui as terras onde são os Montes Santos, que era a terra santa pisada pelo próprio Criador, onde fez ali o jardim, né? Que se encontra aqui, que não é mais sagrado, não é mais santo, não é mais nada disso, separado de nada mais, né? Tudo contaminado, tudo contaminado. Mas ele consegue então ganhar esse tempo, né, de sobreviver e enganar todos os habitantes da terra. E Apocalipse é claro quando diz aí: ai dos habitantes da terra, os que não estão escritos no livro do Cordeiro desde a fundação do mundo. É por isso que muitas pessoas se acordam quando você fala de Arruxo, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Mas aqueles que têm a marca estão fritos, literalmente falando. Literalmente falando. E não é aquela nação feita em 1948, eu vou fazer um ecossistema mente para você. Eles criam uma nação em 1948, os ingleses, os franceses, os judeus barbudinhos, para que você ficasse mais confuso ainda. Muito mais confuso ainda. É por isso que as pessoas sempre batem que Jerusalém é aquela lá, que Israel é aquilo ali. A palavra Israel ela nem existe no nome Yashuru. Assim também como Jerusalém, o nome é Yerushalayim. E é cidade e também é terra, lugar, sabe, vasto, lugar extenso, lugar muito grande. Não é isso que se encontra naquele lugar ali. Tanto é que a rede Rabicó, a Record de televisão mentirosa, né, do engano, aí do Macedo, a Bíblia diz: ai dessas pessoas que enganam, sabe, multidões. Vai ter mais castigo para essas pessoas ainda do que aquelas que os seguem. Estão aí filmando aí no Marrocos uma minissérie chamada Gênesis, né? Uma brincadeira, né? Se as coisas aconteceu ali naquele lugar seco, por que eles não filmam lá então, né? Olha o engano aí. Tudo isso é mostrado na mídia, é mostrado para você, e você não enxerga, você não vê, porque você está morto. Você tem nome que vive, mas todos os habitantes da terra estão como mortos. Estão como mortos. E o que nós estamos fazendo agora é soprando em você esse espírito de vida. E o espírito de vida se chama Yahushua. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém entra lá nas bodas a não ser por mim. Ali fala Pai, mas o próprio Yahushua, ele é o próprio Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como pode você dizer isso para mim, o Felipe, né? Mostra-nos o Pai. Eu estou contigo há tanto tempo, você ainda me conhece. E Yahushua tem uma forma, né? Ele tem um rosto, ele tem uma fisionomia preta. Ezequiel, livro de Yohanan, Apocalipse, mostra ali as suas comparações com elementos que têm cor escura. Mas a salvação é para pretos e brancos, para vermelhos, amarelos, todos aqueles que deixam se escrever o seu nome no livro da vida. Então você vê que tudo que nós estamos falando aqui, as escrituras, Padre João Ferreira de Almeida e Católica também, nos mostra com riqueza de detalhe tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo. Uma nação nascendo num só dia. Porque dias virão. Então pessoas preocupadas
sabe, com as plataformas digitais, que vai denunciar do YouTube. Não importa isso, pessoal. Esqueça, essas pessoas não vão nos parar. O YouTube, sabe, a plataforma digital é só uma forma de fazer com que o nome chegue mais rápido a você, assim como hoje chega em Portugal, na França, na Alemanha, em qualquer parte do mundo, né? Os nossos compatriotas, nossos antepassados falavam de cavalos, sabe, de barcos, andavam, sabe, de a pé. Não esquenta a cabeça com isso, não. Você precisa se preocupar em fazer com que o nome de Arrocha seja conhecido. Porque ele nos prometeu uma ocultação, ele nos prometeu, sabe, um livramento. Não se preocupa com, sabe, o dia de amanhã, o que comer, o que se vestir, se vai existir guerra ou se não, se vai haver fome. Tudo isso está acontecendo. O cenário está desenhado. Eu disse que o Jair Bolsonaro, né, ele se aliou aí com o Trump, aí foi jogada uma isca para ele, ele mordeu a isca. Ele vai se levantar contra o sistema, e quando ele se levantar contra o sistema, assim como aconteceu lá agora lá nos Estados Unidos, todos esses aliados que ele acha que é amigo dele vão se levantar contra ele, porque ele também faz parte aí do sistema. Ele foi criado pelo sistema, ninguém conhecia esse homem. 27 anos no Congresso, ninguém conhecia ele. Por nenhuma emenda boa que ele fez, mas só pelas suas polêmicas. Ele foi feito aí pelos demônios e pelos judeuzinhos barbudinhos, que mandam no mundo, que mandam no Congresso, no Parlamento, todos no mundo. Está na Casa Branca, está, sabe, em tudo que você imagina no Itamaraty. Ele que cria, se quiser fazer de você amanhã um presidente, eles fazem, se você vender sua alma. É só você pesquisar a história, né? Muito forte. Muito forte. Jimmy Carter, ninguém conhecia ele, foi presidente dos Estados Unidos lá. É só você ver a história aí. Assim está acontecendo agora. Criaram ele porque tem um temperamento forte, ele vai se levantar contra o sistema. E quando ele se levantar contra o sistema, Jerusalém será invadida, sitiada, e Arrocha falou sobre isso. E quando ela for sitiada, aqueles que estiver, sabe, que conheceu o nome de Arrocha, fujam. Fujam. Não é fugir, não é correr, não. Vá para outra cidade, anuncie essas verdades. E eu vos direi que não percorrerá toda Jerusalém antes que essas coisas aconteçam, de Arrocha falando, antes que o fim aconteça. Ele vai vir. E quando os evangélicos falam que Jesus vai voltar, está falando dessa besta que emergiu do abismo, que vai voltar mesmo. A besta que emergiu do abismo, ela vai voltar. A besta que foi, que não é, mas que virá. E quem é essa besta? O próprio Jesus Cristo, besta, morte. Representada por um homem, por alguns nomes, né? Um rosto louro, principalmente nas terras de Jerusalém, em cima do Monte Moriá, onde ficava o tabernáculo e não o templo real, maçônico colocado por Salomão. Cara, isso é muito forte. Você vê, quando você fala de Jesus, qual a imagem que vem na sua mente? Evangélico, você que está aí, evangélico, pastor, reverendo, mentiroso. A imagem loura, você não precisa falar que não, que vem sim. Essa é a imagem conhecida, mostrada por Hollywood, pela Record, pela Globo. E como é que não é não? Os evangélicos fazem um filme e mostram aquele Jesus loiro. Como é que eles não acreditam naquela imagem? Ele tem uma imagem e ele tem vários nomes. Mas a sua imagem verdadeira se encontra no livro de Bartolomeu. E é muito horrível. Com 1.200 covados de altura, 60 de largura. É um demônio fedorento, sabe, com várias cabeças, horroroso, muito forte. Se você pesquisa, você não queira, que você está morto. E o que nós estamos fazendo aqui, profetizando em você, fôlego de vida, acorda. Tu que tem nome que vive, mas está morto. Pessoal, um forte abraço a todos vocês aí, até um próximo vídeo. Uma próxima história verdadeira. Todo o cenário está sendo desenhado, mas para aqueles que criam o nome de Arrocha, haverá livramento dentro das terras de Jerusalém. E orai um pelos outros aí, pessoal, sabe? E vamos, sabe, fazer com que todas essas verdades cheguem mais rápido às pessoas que estão precisando ser acordadas. Valeu, galera. Um abraço aí.